Olá, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a este Santo Sábado, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Santo que foi tão devoto de Nossa Senhora, ele que amou Nossa Senhora, assim como todos os santos. Mas São Maximiliano Maria Kolbe, ele tinha um amor devocional a Nossa Senhora. E com a imagem aqui de Nossa Senhora das Graças no meio de nós, que possamos pedir a ela a sua santa intercessão por este sábado na minha vida e também na tua. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 13 e 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foram-lhes então apresentadas algumas criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Disse-lhe Jesus: Deixai vir a mim essas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele narra para nós, digamos que um grande exemplo de humildade, um grande exemplo a ser seguido, né? Assim, nós sabemos que o homem velho, né, o homem adulto, vou chamar o homem adulto de homem velho, se comparando com uma criança. O homem ele não gosta de ser comparado com a criança, mas ele não gosta de ser comparado porque ele se acha sábio demais. O homem ele se acha muito sábio, ele se acha muito inteligente. Por isso ele não gosta de ser comparado. E Jesus, nesse evangelho, ele dá exatamente a criança como modelo a ser seguido. Um modelo a ser seguido para aqueles que desejam o céu. Tudo isso porque a criança, ela é um ser simples. A criança, ela é totalmente dependente e ela é confiante. Quando eu digo a criança é simples, é no sentido de não ser arrogante, no seu verdadeiro sentido da palavra, de simplicidade. O simples é aquele que não é arrogante, o simples é aquele que não tem inveja. O simples é aquele que não tem ciúme, ele não é prepotente.
O simples é aquele que ele não gosta de chamar atenção, porque o simples ele está no caminho da humildade. Então Deus ele compara o céu, o reino dos céus, para aqueles que querem o céu como uma criança que é simples, como uma criança que tem todas essas qualidades. Assim como Jesus compara o reino dos céus, a criança como um dependente, né? Ou seja, o que é ser uma criança dependente? É uma criança que sabe esperar. A criança ela sabe esperar a vontade dos seus pais. Então o Senhor compara o reino dos céus às crianças, porque Ele quer que nós também sejamos dependentes. O Senhor deseja que nós também possamos saber esperar. E o Senhor ele compara as crianças como o reino dos céus, porque a criança ela também é confiante. E aquele que confia, ele tem fé. O Senhor nos dá a criança como um modelo a ser seguido, como um modelo de simplicidade, de confiança, como um modelo dependente. Assim é a criança, né? A criança ela é o símbolo do ser fraco, não é assim? A criança ela não tem pretensões, porque não existe na verdade ambição nenhuma nela. Eu sou mãe, eu sou avó e eu fui professora durante muitos anos e eu trabalhei muitos anos com criança. E eu sei que a criança ela tem a naturalidade em si, né? A criança ela traz em si uma dependência do adulto, que para nós, um exemplo a ser seguido, deve ser a dependência do próprio Deus, a dependência de Jesus Cristo. A criança ela sabe pedir. A criança, na verdade hoje em dia as crianças elas estão bem avançadas, né? Mas o ser criança, no seu sentido simples de ser, no seu sentido dependente de ser, ela traz sim para nós essa certeza do reino dos céus a ser seguido. Que os nossos corações, eles possam ser como de uma criança. Que os nossos passos, eles possam ser como de uma criança, né? Porque a criança ela também é transparente. A criança ela não sabe esconder as coisas. Então que nós também não escondamos nada de Deus, né? A criança ela não tem o hábito de julgar, coisa que o homem velho, o adulto, já tem, né? Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, a graça de sermos simples, de não sermos arrogantes, de não sermos invejosos, de não sermos ciumentos, a graça de não sermos prepotentes, a graça de estarmos no caminho da humildade. Que o Senhor nos dê a graça de confiar mais, de sabermos esperar. Que o Senhor ele venha nos dar a graça de termos confiança, a graça de sermos totalmente dependentes dele, como a criança é dependente dos seus pais. Que nesse dia de hoje, onde Jesus nos apresenta nesse Evangelho de Mateus, a criança como exemplo, que eu e você possamos sim olhar para uma criança e ver nela o caminho a ser seguido, que é o caminho de salvação. Jesus ele quer que as crianças estejam sempre perto dele. Aqui na nossa comunidade Coração Misericordioso de Jesus, nós temos muitas crianças e muitas vezes em determinados momentos as crianças fazem muito barulho. E o nosso fundador ele diz: deixa as crianças livres, porque elas são crianças, né? Não adianta você querer impedir que as crianças façam barulho, porque elas vão fazer e elas nunca vão nos atrapalhar. Papa Francisco, ele diz que o barulho da criança, ele torna-se voz de Deus. Então tudo aquilo que a criança faz, até o seu barulho, é sinal de Deus no meio de nós. Então que possamos amar mais as crianças e olhar para elas e ver nelas o sinal de salvação, de vermos nela esse caminho de humildade. Reza comigo a Nossa Senhora das Graças, pedindo a ela sua intercessão. Rezemos o Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. E nesse dia de hoje, São Maximiliano, Maria Kolbe, rogai por nós. Deus te abençoe, meu querido, e um santo sábado para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.